Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse suplá aqui. Olha que modelo mais lindo! Ele tem aqui uns detalhes de ponto avelã de pé e na finalização desse suplá, o ponto avelã deitado. Vou ensinar passo a passo para vocês, cada carreirinha de como fazer esse suplá aqui. Quer aprender como fazer ele completo? Então, vamos lá! Então, o fio que eu vou utilizar é esse barbante que eu encontro aqui. Ele é um barbante de espessura 2,5 e ele tem aqui no rolo, é que esse rolo aqui já tá usado, né? Só peguei pra mostrar pra vocês. Mas ele vem no rolo 400 gramas, o que eu consigo fazer nesse modelo aqui, 2 peças e ainda sobra um tanto de linha. Aqui dá pra iniciar mais um modelo desse, mas vai faltar, então eu precisaria de ter um outro rolo pra poder terminar a terceira peça. E aí, então, pra esse fio, para esse barbante, eu uso essa agulha aqui, que é uma agulha de espessura 3,5. Então, para iniciar o suplá, vou começar com o círculo mágico. Então, eu seguro aqui a linha, dou a volta em 3 dedos, seguro aqui firme, ela ficou assim. Na primeira volta, eu passo a agulha por baixo e empurro a segunda ali pra trás. Tá soltando aqui, deixa eu enrolar de novo. Então, 3 dedos, enrola, cruza a linha, né? É só uma cruzadinha assim, só pra ela passar pra trás. Essa parte aqui, essa linha que nós vamos puxar, ela vai ficar aqui pra trás. Eu prendo com o dedinho, sempre bem firme, tá? Essa primeira é a primeira enrolada, então eu vou puxar a segunda linha por baixo aqui, pra poder fazer o círculo. Então, eu entro com a agulha, puxo ela pra baixo. Essa linha, a linha que é contínua, nós puxamos. Pronto, tá feito o círculo mágico. Agora, é só diminuir aqui, porque ficou grandinho ali. Nós vamos fazer os pontos dentro do círculo. Nós vamos começar fazendo ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos, 2 correntes, que representam o ponto alto. E já vamos fazer aqui os pontos altos para encher no círculo. Então, vai ser feito um ponto alto, segundo ponto alto, aliás, terceiro nesse caso, né? Terceiro ponto alto. E nós vamos fazer 15 pontos aqui dentro. Então, o quarto ponto alto, ui, escapou. Quinto ponto alto. O que acontece? O círculo, pode ver que ele tá grande, né? Quanto menorzinho o círculo, mais fácil fica de fazer. Então, é só vir aqui onde tem essa linha que tá solta e puxar. Ele vai diminuindo o círculo, tá vendo? Segura aqui os pontos que já fez e puxa. Não puxa tanto, puxa só um pouquinho, porque senão ele puxa ali tudo e aí não vai caber todos os pontos, vai ter que ficar abrindo. Então, só puxa um pouquinho só pra ficar mais fácil de segurar, porque quanto menorzinho ele for, mais fácil fica pra segurar. Então, aqui, nós vamos contar 15 pontos, eu vou terminar de colocar os pontos e já volto pra fechar essa parte com vocês. Pronto, então, eu já tenho aqui 15 pontos. Então, como sobrou espaço no círculo, o que nós vamos fazer é puxar novamente aquela linha, porque ele vai apertar bem o círculo, tá vendo? Ele vai juntar todos os pontos. E aí, já pode apertar bem, porque já fez todos os pontos que queria. E aqui, nós vamos fechar essa carreira. Então, no segundo ponto que nós fizemos, entrar no meio do ponto e com um ponto baixíssimo, fechar essa carreira. Pronto, então, nós temos os 15 pontos. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntes e uma corrente de separação. Então, 1, 2 do ponto alto, porque agora vão ser pontos altos também, e uma corrente de separação. Então, 3 correntinhas. Fazer a laçada, no próximo ponto, aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base. Para cada ponto da base, nós vamos fazer um ponto alto com uma corrente de separação, porque aí eles vão ficar com um intervalinho entre eles. Então, aqui, já tenho o ponto alto, já tenho uma corrente, vou fazer a laçada, próximo ponto, ponto alto. Então,
um ponto alto. Feito ponto alto, uma corrente. Próximo ponto. Ponto alto. E uma corrente de separação. E eles vão ficando assim. Nós vamos fazer todo o círculo. Então, agora, para finalizar essa carreira, nós chegamos no último ponto, fizemos ele aqui, e agora não tem mais ponto, né? Acabou. Então, já foi feito o último ponto alto, é só fazer uma corrente de separação. Então, no segundo ponto da corrente, nós vamos prender para finalizar essa carreira. Pronto, agora nós vamos fazer a terceira carreira. A terceira carreira vão ser 3 pontos altos para cada intervalo. Então, com esse ponto que eu já tenho aqui, eu vou entrar aqui no próximo, que é, na verdade, eu vou entrar no intervalo, não é em nenhum ponto. Vou entrar aqui no intervalo e vou fazer um ponto baixo. Pronto, o ponto baixo ficou bem aqui no meio do intervalo. E agora eu faço duas correntes que representam o ponto alto. Vou fazer agora segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Pronto, fiquei com 3 pontos dentro do intervalo. E agora, então, nós vamos para o próximo intervalo. E aí, nós vamos fazer aqui uma corrente de separação e 3 pontos dentro do próximo intervalo. Deixa eu desmanchar aqui. Então, eu tenho aqui o próximo intervalo, já fiz uma corrente e vou no próximo intervalo e fazer aqui dentro 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação. No próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Uma corrente de separação. No próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, ele vai ficando assim: 3 pontos altos, um intervalo. 3 pontos altos, um intervalo. E vamos fazer isso até o final do círculo. Pronto, então, agora nós vamos fechar, depois que fez os 3 pontos, já fizemos uma corrente de separação e vamos fechar. Então, aqui nós temos 1, 2, vamos entrar no meio desse segundo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fechamos aqui mais uma carreira. Então, na próxima carreira, também vão ser pontos altos no intervalo da carreira anterior. Então, nós estamos aqui no início e nós vamos iniciar aqui nesse intervalo. Então, nós vamos caminhar até lá. Então, eu vou entrar no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Uma caminhada e vou caminhar mais um ponto, para ficar bem em cima ali do intervalo. Mais um ponto baixíssimo. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimos para conseguir ficar na direção aqui do intervalo. Nesse intervalo, eu vou, então, fazer um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo e 2 correntes. Agora, vou fazer um ponto alto dentro do intervalo, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Então, dentro desse intervalo, eu vou ficar com um total de 4 pontos altos dentro do intervalo. E é isso que eu vou fazer no próximo intervalo, 4 pontos altos. Então, a cada intervalo, 4 pontos altos. E não vai ter corrente de separação dessa vez. Então, agora, no próximo intervalo que tá aqui, eu vou dar uma laçada e já vou fazer o primeiro ponto alto. Então, 1, agora o 2, 3 e 4. Então, 4 pontos altos. E ele vai ficar separadinho por ele mesmo, não tem corrente de separação.
Então, vamos seguir sem corrente de separação, no próximo intervalo, 4 pontos altos. No próximo intervalo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos seguir assim por todo o círculo. 4 pontos altos para cada intervalo de 3 pontos altos da carreira anterior. Então, cada intervalo aqui vão ter 4 pontos altos. Então, quando chegar nesse intervalo aqui, eu vou finalizar aqui. Quando chegar nesse intervalo, eu volto para fechar junto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final para fazer os últimos pontos altos. Então, ainda tem um intervalo aqui, que é o que eu vou fazer agora, os 4 pontos. Então, vou fazer 1, 2, 3 e 4. Então, 4 pontos altos no último intervalo. E agora, nós vamos finalizar fechando essa carreira. Para fechar essa carreira, então, nós temos 1, 2, segundo ponto alto, entrei com a agulha, ponto baixíssimo. Pronto. Temos, então, mais uma carreira concluída. Agora, nós vamos para a próxima. Então, aqui na próxima carreira, nós vamos fazer pontos intercalados também. Então, nós vamos aqui no ponto mesmo que nós já estamos, onde nós finalizamos, nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntes. E aí, nós vamos pular um ponto da base, então, nós estamos nesse ponto aqui, nós vamos pular o próximo, e no próximo ponto, nós vamos prender, pegando as duas pernas do ponto, vamos prender um ponto alto. Então, vai ficar assim. Então, nós vamos fazer aqui uns quadradinhos. Nossa próxima carreira vão ser vários quadradinhos. Quando vier aqui, para finalizar, nós vamos prender e ele vai ficar assim. Então, temos já o ponto alto. Nós vamos fazer 2 correntes de separação, uma laçada. Nós vamos pular o próximo ponto, que seria esse. Nós vamos pro segundo. E prender com um ponto baixo. Vai ficar assim. Então, novamente, 2 correntes de separação, pula o próximo ponto ao lado do ponto alto e vamos no próximo. E prende ponto alto. 1. Opa. Então, fiz uma corrente, segunda corrente. Laçada, nós estamos aqui nesse ponto. Vamos pular o próximo, prender no próximo seguinte. Ponto alto. E ele vai ficando assim. Então, nós vamos fazer toda a volta e quando chegar aqui, para finalizar, eu volto para fechar com vocês. Fiz uma corrente de separação, vou prender naquela primeira corrente que nós fizemos. Então, vou entrar no segundo ponto e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, eu fico com 2 laçadas e tiro uma. Pronto. Tá feito aqui os nossos quadradinhos. E agora, nós vamos fazer o ponto avelã. Então, agora, pro ponto avelã, nós vamos entrar no próprio ponto, que é aqui nos intervalos. Cada intervalo vai ter o seu ponto avelã. Então, para fazer o ponto avelã, nós vamos entrar aqui no intervalo e fazer um ponto baixo. Nós já temos o ponto baixo, vamos iniciar o ponto avelã agora. Então, nós vamos dar uma laçada, entrar uma vez no intervalo e fazer uma puxada. Então, uma laçada, entra no intervalo, puxa, laçada, entra no intervalo, puxa, laçada, entra no intervalo, puxa, mais uma vez, laçada, entra no intervalo e puxa.
Nós fizemos isso 5 vezes. Então, nós vamos tirar todos os pontos que estão aqui e deixar o último. Então, nós vamos tirar todos esses e deixar esse aqui, pra tirar no final. Então, nós vamos dar uma laçada e vir tirando todos esses pontos e sair antes do último, tá vendo? E aí, agora, nós vamos dar a laçada e tirar os 2 últimos que ficaram. E esse é o ponto avelã. Pra fazer o próximo, então, nós vamos fazer agora 1, 2 laçada, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nós vamos tirar todos os pontos. Eu vou fazendo assim, porque a minha linha, ela não é tão maleável, ela não escorrega tanto, ela é bem rústica mesmo. Por isso que eu faço assim, pra ela não escapar. Então, eu vou tirando com cuidado. E aí, dá certo no final. E aí, olha como vai ficando o ponto avelã. Então, sempre que a gente for fazer no próximo intervalo, nós vamos fazer 1, 2 correntes pra ir pro próximo ponto. Laçada, e aí 5 vezes que nós vamos entrar no intervalo. Então, tô na segunda, terceira, quarta e quinta vez. E aí, nós vamos tirar todos os pontos, menos o último. Então, vem tirando todos os pontos. Eu dou uma puxadinha só pra linha se acertar ali. Pronto, fiquei com os 2 pontos na agulha e vou tirar os 2 pontos. Puxo novamente, só pra ficar ajeitadinho. E pronto, já temos 3 pontos avelãs. E nós vamos seguir assim por todo o intervalo. Cada intervalo com seu ponto avelã. Então, quando eu chegar aqui, eu volto para nós fecharmos essa carreira. E aqui, no último intervalo do ponto avelã, vou fazer aqui o ponto que falta para finalizar a carreira. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Então, agora, para finalizar, nós vamos fazer 1, 2. Vamos prender ele bem aqui, em cima do ponto avelã, porque aí ele vai esticar esse ponto. Tá vendo que ele tá mais achatadinho? Pra ele dar uma esticadinha como os outros. Então, é só entrar aqui no ponto, é bem aqui, ó. Em cima do ponto, tá vendo? O ponto avelã tá aqui, tem um pontinho bem aqui. Então, nós vamos entrar nele, fazer uma puxada e fechar com um ponto baixíssimo. Olha só. E aí, essa carreira do ponto avelã fica assim. Muito lindinho, né? Então, agora nós vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, então, vão ser pontos altos em cada intervalo do ponto avelã. Então, nós vamos fazer assim, nós fechamos aqui o ponto, e aí agora nós vamos precisar trazer o ponto pra cá, porque nós vamos trabalhar dentro dos intervalos. Então, a gente puxa aqui um pouquinho, esse último ponto que nós fechamos, entra por trás do próximo ponto que tá aqui. Então, ele tá aqui, né? Nós vamos entrar por trás do próximo ponto, e aí puxa esse pontinho aqui pra dentro da agulha, só pra levar ele pra trás. Ele vai ficar assim, puxou pra trás. Só que agora tem que trazer ele pra frente pra não trabalhar lá pra trás. Então, é só entrar no intervalo e vamos fazer um ponto baixo. Pronto, o ponto tá dentro do ponto avelã agora. E aí, vamos fazer 2 correntes, um ponto alto dentro do ponto do intervalo e mais um ponto alto dentro desse intervalo, dentro desse quadradinho. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos dentro do intervalo. No próximo intervalo, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer uma corrente de separação e ir pro próximo intervalo. E fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E aí, uma corrente de separação
próximo intervalo. Opa. Acabou um fio ali. Então, 2 e 3. Então, ele vai ficando assim. 3 pontos altos com uma corrente de separação. E aí, os pontos altos ficam nos intervalos da carreira anterior, que é o do ponto avelã. Pronto, agora aqui resolveu soltar a linha. Deixa eu puxar aqui pra ajeitar a linha e ficar mais fácil. Então, uma corrente de separação, próximo intervalo, 3 pontos altos. E aí, nós vamos fazer isso por todo o círculo. E quando chegar ali no último intervalo, eu volto para fechar essa carreira com vocês. Pronto, então, cheguei aqui no último intervalo. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação e os 3 últimos pontos altos para poder fechar essa carreira. Então, 1, 2 e 3. Uma corrente de separação e vamos fechar. Então, eu vou contar aqui 1, tem 3 pontinhos nessa direção, então eu vou contar 1, 2 e vou prender no meio aqui desse segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Então, puxo aqui e prendo. Finalizado, mais uma carreira do nosso cipó. E vamos para a próxima. Olha que bonitinho que tá ficando. Vamos para a próxima carreira, então. A próxima carreira, nós vamos repetir aqui os quadradinhos para depois fazer o avelã. Então, para fazer os quadradinhos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, no ponto que nós já fechamos mesmo, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E aí, nós vamos pular 2 pontos aqui da carreira anterior e prender no terceiro ponto. Então, nós temos aqui 1, 2, 1, 2, e vamos prender no terceiro ponto. Então, nós vamos prender aqui, que é o nosso terceiro ponto, e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, que é a separação, pular 1, 2 e prender no terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto, ele vai ficar, tá vendo? Ele vem aqui, ó, 1, 2, esse é o terceiro ponto. Então, nós vamos prender aqui, que é bem no cantinho dele. E pra passar 1, 2, tá vendo? Ele vai ficar um quadradinho. E aí, nós temos 1, 2, 3. Ui, não dei a volta. 2 correntes. E aí, vamos contar 1, 2, 3. No terceiro, prende o ponto alto. 1, 2, 1, 2, 3, prende o ponto alto. Tá vendo? E vamos fazer assim, desses quadradinhos. Então, 2 correntes, pula 2 pontos da base, que é da carreira anterior, e prende no terceiro com ponto alto. Então, nós temos aqui 1, 2, e vamos prender aqui. Quando cai no intervalo, que é aquela corrente de separação, é que fica um pouquinho mais difícil de prender. Mas dá certo, só ter paciência. E aqui, prendeu o terceiro ponto. E aí, vai ficando assim, tá vendo? Então, é isso que nós vamos fazer em toda a volta. E aí, fechamos juntos essa carreira. Fizemos toda a volta aqui com os quadradinhos e vamos fechar. Então, já fiz aqui o último, que eu teria aqui para prender.
e agora é fechar na primeira corrente que nós fizemos. Então, o ponto alto já tá pronto, fazer 2 correntes de separação e prender no segundo ponto. Então, entra aqui no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Tá feito nossos quadradinhos. Mais uma carreira pronta. Agora, a próxima carreira é os avelãs. Então, nós já estamos aqui, próximo ao intervalo. Nós vamos entrar nesse intervalo e fazer um ponto baixo, para ficar dentro dele, e fazer agora o ponto avelã. Então, é uma laçada, uma puxada. Laçada, puxada, laçada, puxada, laçada, puxada. Eu vou fazer aqui 4 vezes. E aí, então, tirar todas essas linhas, deixar a última, que nós vamos tirar por último. Então, vem aqui, vem tirando todas as linhas, deixa a última, vão ficar 2 pontos na agulha e retira os 2 pontos. Vai ficar assim. Para passar para o próximo intervalo, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, então, o ponto avelã no próximo intervalo. Então, 1, 2, 3 e 4. Tiro todas os pontos, deixo um e tiro os 2 últimos. 3 correntes, laçada e próximo ponto avelã. Então, 3, 2, aliás, 3 e 4. E vai ficando assim. Então, nós vamos fazer isso em todos os quadradinhos, vamos colocar um ponto avelã separado por 3 correntes. Então, quando eu chegar no final, eu volto para nós fecharmos essa carreira. Pronto, então, cheguei aqui no final da corrente dos pontos avelãs. Eu já tenho 3 correntes aqui na agulha, que agora é para finalizar o último quadradinho que eu tenho aqui. Então, vou fazer agora o último ponto avelã. Então, 1, 2, 3 e 4. Puxar todos os primeiros pontos, ficar com 2 pontos na agulha, fazer uma laçada e tirar os últimos 2. Pronto. Para ir para o próximo ponto avelã, então, vou fazer 3 correntes, que é a separação, e vamos prender com o ponto baixíssimo aqui em cima do ponto avelã. Então, aqui em cima dele tá passando um pontinho, tá vendo? Bem aqui. Nós vamos entrar, então, aqui e fazer esse ponto baixo. Pronto. E aí, o trabalho está ficando assim. Olha que lindo. Ah, é muito lindo. E aí, então, agora, a próxima carreira vai ser pontos altos em cada intervalo aqui entre os pontos avelãs. Então, agora, nós vamos fazer a próxima carreira, que é os 3 pontos altos, né? Então, para fazer isso, eu puxo um pouquinho esse ponto que tá na agulha, essa laçada, né, que tá na agulha. Eu vou entrar no próximo ponto, que ele tá bem aqui, ó, é esse ponto aqui. Eu vou entrar nele aqui ao contrário, no meio dele. E puxar essa alcinha pra dentro desse ponto, ele vai passar lá pra trás. Que eu vou só trazer o ponto pra dentro do intervalo pra disfarçar aqui esse fecho também. Só que ele ficou pra trás, certo? Nós não vamos trabalhar com ele atrás, então tem que trazer agora ele pra frente. Eu só puxei aqui um pouquinho, só pra diminuir a alcinha. Então, pra isso, eu entro com a agulha aqui na frente, com um ponto na agulha mesmo, com a alcinha na agulha mesmo. Eu entro aqui e vou fazer um ponto baixo. Pronto, já tenho o ponto dentro do intervalo. E aqui, então, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, para iniciar, é 1, 2, 2 correntes, um ponto alto e mais um ponto alto. E aí, então, nós ficamos com 3 pontos dentro aqui do intervalo.
E aí, nós vamos seguir assim em todos os intervalos. Não vamos fazer corrente de separação, então, dou uma laçada e vou fazer o próximo ponto alto ali no próximo intervalo. 2 e 3. Eles vão ficar assim, uns bloquinhos. Próximo. 1, 2 e 3. No próximo, 1, 2 e 3. Pronto, então, eles vão ficar assim. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, até chegar aqui no final, para fecharmos juntos. E estamos quase lá para finalizar. E agora, nós vamos fechar. Então, já fiz os últimos aqui, os 3 bloquinhos, e vamos finalizar essa carreira. Então, eu entro aqui no primeiro, segundo ponto, para fechar ele, fazer um ponto baixíssimo. Pronto, mais uma carreira fechada. Então, depois de ter fechado ali, essa última carreira, nós vamos fazer a próxima, que é a carreira de intervalinho, que é esses quadradinhos aqui. Nós vamos repetir aqui. Então, para isso, nós fechamos aqui a carreira e vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. 4 correntes, vamos dar uma laçada para fazer ponto alto. Então, nós vamos pular um ponto. Então, nós temos aqui, nós estamos nesse ponto, certo? Nós vamos pular um ponto e prender no próximo. Então, nós vamos prender no segundo ponto da base ali da carreira anterior. E aí, então, 1, 2, que é 2 correntes de separação, pula um ponto, no próximo, prende um ponto alto. E aí, 1, 2, pula um ponto, no próximo, prende o ponto alto, 1, 2, escapou aqui uma linha. Então, nós estamos aqui nesse ponto, vamos pular um ponto. Pula esse, que tá do lado do ponto alto, e vamos no próximo. E prende um ponto alto. E a sequência é essa, então, 2 correntes, para separar um quadradinho do outro, pular um ponto e prender no próximo. E prende com um ponto alto. E aí, vão ficando esses quadradinhos aqui. E assim, nós vamos fazer por toda a volta. Pronto, então, chegamos aqui no final dessa carreira, para fechar aqui a carreira dos quadradinhos. Então, eu já fiz o último, e agora eu vou fechar. Então, eu vou fazer 2 correntes, que é as correntes de separação, e prender no segundo ponto, para finalizar essa carreira. Pronto, então, fechamos aqui mais uma carreira, e agora vamos fazer a próxima. A próxima vão ser pontos baixos dentro dos intervalos. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Vai ficar 3 pontos baixos dentro do intervalo. Vamos pro próximo, sem fazer corrente de separação, e fazer 3 pontos baixos. E 3. Próximo. 1, 2 e 3. E assim nós vamos fazer por todos os intervalinhos. Então, nós vamos fazendo por toda a volta, para contornar aqui todos os quadradinhos com pontos baixos. Eles vão ficando assim, tá bem? Então, já voltamos aqui para finalizar essa carreira. Pronto, e agora, então, mais uma carreira, nós vamos finalizar. Depois que faz, então, todos os pontos baixos, ela fica aqui com essa bordinha bem bonita. E o nosso trabalho tá ficando assim, olha que lindo. Então, agora nós vamos fechar essa carreira para poder fazer a próxima. Então, eu já fiz aqui no último intervalo, os 3 pontos baixos, e agora nós vamos fechar ele. Então, para fechar, eu entro aqui no meio
desse ponto, do primeiro ponto que nós temos aqui, o primeiro ponto baixo, entra no meio dele e faça um ponto baixíssimo. Pronto, nós temos aqui mais uma carreira fechada. Então, agora nós vamos fazer o próximo. O próximo ponto também vão ser pontos, aliás, a próxima carreira também vão ser pontos baixos e vai ser um ponto baixo para cada ponto baixo que já tem aqui na carreira anterior. Não vou pegar aqui as duas pernas do ponto, vai ser dentro e aí vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, não sei se tá dando para ver bem? Fiz um ponto baixo aqui. Então, no próximo ponto, tá vendo que tem um ponto aqui? Eu não vou entrar aqui, eu vou entrar no meio, pegando só uma perna por dentro do ponto, assim. E vou fazer um ponto baixo. Então, nos próximos pontos também. Entra no meio e faça um ponto baixo. No próximo, no meio, faça um ponto baixo. Por quê? Pra ele fazer esse detalhe aqui, ó. Ele vai deixar sobrar uma perninha e vai fazer uma bordinha aqui. Então, eles vão ficar assim. E o ponto baixo vai ficar ali pra trás. Então, é só vir seguindo. Todos os pontos baixos que nós fizemos vai receber um ponto. Então, por aqui. Aqui fica mais fácil de olhar. Então, entra aqui no meio e faz um ponto baixo. Entra no próximo. Ponto baixo. E assim, nós vamos seguindo. Tá vendo como ele vai ficar? Ele vai ficar desse jeito e vai fazer esse desenho dessa bordinha aqui. E aí, nós vamos seguir assim e estamos quase finalizando. Depois disso, nós já vamos chegar naquele ponto avelã, só que o ponto avelã deitado, pra poder fazer a borda, né, do nosso suplá. Vamos lá. Olha como tá ficando nosso trabalho. Tá quase finalizando, falta 2 carreiras pra finalizar esse trabalho lindo. E olha como ele tá. Coisa mais linda, olha como ficou essa bordinha que a gente fez agora, pegando só uma perna do ponto, ele faz esse desenho lindo aqui, eu adoro fazer esse desenho nos meus trabalhos. Deixar essa bordinha assim, ó, que eu acho que fica lindo, lindo, lindo. Então, vamos fechar essa carreira, para nós podermos fazer as 2 últimas. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo, sobre o ponto baixo que já havia. E aí, cheguei logo no início, certo? Então, nós vamos finalizar. Para finalizar, eu entro aqui no ponto mesmo, agora com as 2 perninhas mesmo, e faço o ponto baixíssimo. Pronto, carreirinha fechada. Vamos fazer a próxima, então. Aqui onde nós finalizamos, nós vamos fazer agora, para a próxima carreira, 3 correntes. Feito isso, vamos fazer um ponto alto, pulando 2 pontos da base. Então, o nosso ponto tá aqui, nós vamos pular 2 pontos. Então, 1, 2, esse é o terceiro, é onde nós vamos prender o ponto alto. Então, ponto, pula 2, prende no terceiro, um ponto alto. E vai ficar assim. Então, agora nós já vamos fazer o ponto avelã. Então, 1, 2 e a terceira volta. Aqui eu só vou fazer 3 voltas. E tirar os primeiros pontos, deixar a última na agulha e tirar os 2 juntos. Fica assim. Vai fazer uma corrente e vamos pro próximo. Então, fazer um ponto alto. Pula 2 pontos, 1, 2, vamos no terceiro, prende o ponto alto. Ele vai ficar aqui com esse espacinho. Nesse espacinho, nós vamos fazer o ponto avelã. Então, 1, 2 e 3. Então, depois que finaliza, faz um ponto, uma corrente. E vamos pular 1, 2 da base, no terceiro, ponto alto, nesse espaço, 1, 2
3, tira os primeiros pontos, deixa sobrar um e tira os 2 juntos. Uma corrente, para ir pro próximo ponto. Então, eles vão ficando assim. E aí, então, nós vamos fazer por toda a volta. Pronto, então, chegamos aqui para finalizar a carreira. Então, eu fiz aqui o último ponto avelã, antes, né, de chegar aqui nessa fileira, que foi a primeira que nós fizemos. Vou fazer uma corrente de separação, como a gente vem fazendo. E aí, então, não faço outro ponto alto, só vou prender aqui nessa corrente que já existe, que foi a primeira que nós fizemos. Então, a gente entra aqui no último ponto, faz um ponto baixíssimo, pra prender, ele vai ficar bem no meio. Agora, nós vamos fazer o avelã aqui dentro. Eu só viro assim um pouquinho, só pra ficar mais fácil, pra fazer de lado. Uma linha. E aí, então, da mesma forma, entra aqui, faz as voltas pra poder fazer o ponto avelã. Então, eu dei 3 voltas. Vou tirar as primeiras linhas, deixar sobrar a última e tirar a última. Pronto. O ponto avelã tá feito, mas ele não tá deitadinho, ele tem que deitar pra lá pra ficar como os outros, ele tá assim. Então, agora, não precisa fazer a correntinha. Então, com esse ponto que nós já temos aqui, que nós finalizamos, volta aqui o ponto avelã, que ele tá se mexendo, né? Não tá preso. E nós temos um ponto antes do próximo, tá vendo? Tem um ponto aqui. Nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo o nosso ponto avelã. Pronto. E ele vai ficar assim, presinho como os outros. E aí, agora, é só finalizar. É a última carreira agora. E pra fazer a última carreira, nós vamos fazer pontos baixos, que é pra fazer um contorno, um acabamento, porque ele tá assim, tá vendo? Então, nós vamos fazer um acabamento agora aqui em cima desses pontos avelãs pra ficar bem bonitinho. Pra fazer o acabamento, eu vou fazer como foi feito aqui, ó, que foi deixando uma bordinha. Pra fazer isso, eu entro no próximo ponto, nós já estamos aqui, né? Então, só entrar no próximo ponto, no meio do ponto, pegando só uma perna e fazer um ponto baixo. Então, entra no próximo, no meio do ponto, ponto baixo. E assim, vamos entrando ponto a ponto e fazendo ponto baixo, entrando só no meio do ponto, pra deixar sobrar uma perninha, pra poder fazer essa barrinha aqui, né, que é o mesmo desenho que nós fizemos na carreira anterior. Ups. É ponto baixo. Então, entra aqui, faz o ponto baixo. Aqui, ponto baixo. E nós vamos seguindo assim, e ele vai dando um acabamento. Então, é assim que nós vamos fazer agora. Então, quando chegar aqui no fim, eu volto pra finalizar. E aí, olha como tá já o nosso trabalho. Só finalizar aqui no acabamento mesmo. Mas tá lindíssimo. Tá vendo aqui a parte que nós vamos fazer agora? Finalizar ele todinho, ponta a ponta. Então, chegamos aqui no final do nosso trabalho. Já pra fechar aqui o último ponto que nós fizemos. Que é essa última carreira, que foi feita de pontos baixos. Só pra fazer aqui o acabamento do final do nosso trabalho. E aí, olhando assim, olha que bonito que ficou o ponto avelã deitado, com o acabamento aqui, tá muito lindo. Então, só vou fechar aqui o final dessa carreira, pra ter o trabalho finalizado. Então, fiz o último ponto baixo, vou entrar no meio do ponto, só pra fechar e fazer um ponto baixíssimo. Pronto. E assim, então, ficou o nosso trabalho. Ficou muito lindo, olha, com ponto avelã de pé, ponto avelã deitado. Esse acabamento aqui ficou show demais, olha que lindo. Então, agora é só cortar aqui, né? Nós já fizemos um ponto. É só fazer o arremate, né? Passar a linha pra trás, passar a linha aqui por trás dos pontos pra ir disfarçando e amarrar esse fio. E aí, tá feito. Tá pronto o nosso suplá de pontos avelãs. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!